Senhor presidente, senhores deputados, eu pessoalmente sou contra a escala 6x1. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na escala 6x1 e ainda morando em Santo André e trabalhando em Interlagos. Quem é de São Paulo sabe a saga que é de fazer isso, umas 4 horas de condução. Agora, é absolutamente justo que o trabalhador tenha tempo para lazer, para a família, para os seus estudos. É bom para ele, é bom para a sua família. Agora, o que essa PEC mudaria, essa PEC, caso aprovada, mudaria no meu primeiro emprego? Absolutamente nada. Porque foi um emprego informal. Como da maioria esmagadora dos trabalhadores brasileiros, ou são informais ou são PJ. Essa PEC não acaba com a escala 6x1. Só joga quem trabalha na escala 6x1 e vai continuar trabalhando nessa escala na informalidade. E uma coisa que eu tenho falado desde o início dessa discussão é que só o fato dessa discussão ter sido feita inicialmente por PEC, ter sido apresentada inicialmente por PEC, já demonstra que nem o próprio autor, com todo respeito que eu tenho ao deputado Reginaldo Lopes, nem a autora, a deputada Érica Hilton, tem de fato a intenção de levar a norma em frente. E por que eu digo isso? Todo mundo aqui sabe que basta um projeto de lei, e o próprio governo fez isso agora, basta um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho. O fato de levar essa discussão como PEC é só para você ter mais tempo de palanque político. É só para você ter a votação aqui na CCJ, depois na comissão especial, depois dos 2 turnos em plenário. Todo mundo sabe que isso é absolutamente desnecessário. Se tivesse vontade política de fazer, tinha mandado o projeto com urgência constitucional no primeiro ano de mandato. Para quem acredita que se resolve numa canetada da produtividade de um país. Não se resolve. Essa mesma promessa que está sendo feita agora, falsa para os trabalhadores, de que vai acabar a escala 6x1, foi feita há 10 anos na PEC das domésticas. Qual era a promessa? As domésticas vão receber mais, vão ter direitos, vão receber FGTS, vão ter férias remuneradas. O que aconteceu 10 anos depois? 300 mil domésticas a mais trabalhando na informalidade. Nenhuma ganhou nenhum direito a mais. Porque PEC não altera a realidade material do trabalhador na ponta, numa canetada. Aliás, a principal propagandista dessa PEC, e eu acho irônico que ela não esteja aqui, que é a deputada Érica Hilton, mais faltou do que trabalhou. Mais da metade das reuniões em comissões e no plenário, especificamente 122 faltas, ela faltou do que trabalhou, e nem na própria votação da PEC da escala 6x1 ela está aqui presente para debater, para discutir, para defender. O que de fato melhoraria a vida do trabalhador na ponta, o que de fato faria com que a população trabalhasse menos, ganhasse mais, tivesse mais poder de compra, era, dentre outras coisas, cortar imposto. Era fazer com que o cidadão tivesse mais poder de compra, que aí sim, ele poderia trabalhar menos e comprar mais, e ter mais produtividade, e viver melhor. Só que essa discussão ninguém quer ter, que é a discussão difícil. Por quê? Para cortar imposto precisa cortar gasto. E gasto ninguém quer, a começar por nós parlamentares. Aqui ninguém quer abrir mão de auxílio moradia, ninguém quer abrir mão de aluguel de carro, ninguém quer abrir mão de uso de gasolina com dinheiro público, ninguém quer abrir mão de auxílio mudança, ninguém quer abrir mão do uso de cota parlamentar com alimentação, ninguém quer abrir mão do ressarcimento com despesas de saúde, que aliás tem gente que utiliza para fazer cirurgia plástica. Essa discussão verdadeira de corte de privilégio para beneficiar o trabalhador, aí o parlamento não quer fazer. Eu sei que isso me tira voto, eu sei que isso é impopular, mas eu tenho coragem de vir aqui defender a verdade, defender o que eu acredito, porque eu não troco a minha dignidade e as minhas convicções por uma eleição. Posso perder a eleição com a maior tranquilidade, que no futuro, após a aprovação dessa PEC ou após a aprovação do projeto de lei do governo, o trabalhador vai enxergar que foi enganado, que foi objeto de um palanque político populista, demagogo e mentiroso. O trabalhador vai ver que não acabou a escala 6x1 depois da aprovação do projeto. O trabalhador vai ver que a sua situação de trabalho vai estar mais precarizada. Só que só vai perceber depois da eleição, quando todos os deputados que utilizarem isso de palanque já vão estar eleitos. Eu perco voto, eu perco a eleição, mas mantenho a minha convicção e nunca vou mentir
para o meu eleitor em troca de voto. Obrigado, presidente. Deputada Sâmia Bonfim. 3 minutos. Me chamou bastante atenção, presidente, que vários parlamentares da extrema-direita do PL vociferam contra a escala 6x1 através das redes sociais e nas entrevistas, mas hoje sumiram absolutamente todos. Chegaram a apresentar um kit obstrução para que fosse retirado de pauta, para que tivesse adiamento de discussão, mas na hora de vir aqui, colocar a cara a tapa, explicar para a sociedade brasileira o seu ponto de vista, somem. São muito covardes. E são covardes, deputado Reginaldo, porque não fazem a menor ideia do que é a vida de um trabalhador que acorda muito cedo e vai dormir muito tarde e vive no regime de escala 6x1. Eu vi o governador Zema, do seu estado, dizendo que é um absurdo o fim da escala 6x1, de que seria uma pauta demagógica, mas o mesmo Zema nunca trabalhou na vida, é rico, é herdeiro de uma rede varejista e que explora milhares de trabalhadores justamente nessa escala desumana. O Nicolas Ferreira, que estava também nas redes sociais falando contra o fim da escala 6x1, vocês acham que esse homem já trabalhou alguma vez na vida, com todo respeito ao Nicolas Ferreira? Mas assim, ficou influencer desde muito novo, depois virou vereador, depois deputado, não sabe o que é trabalhar. Então é muito fácil vir aqui dizer que é a favor dessa escala desumana. E aí eu vejo o Kim Kataguiri, que diz que tem coragem de defender a posição dele. Agora, coragem para apresentar carteira de trabalho assinada com a escala 6x1 para dizer por que ele é contra o fim dessa escala, ele não tem. Porque ele não faz a menor ideia do que é isso. Do que é um jovem trabalhador que precisa acordar cedo, pegar transporte público, bater cartão, voltar não para casa, mas ir para a faculdade para poder trabalhar, dormir de madrugada e acordar na outra madrugada. E vem aqui dizer que isso é demagogia, que isso é populismo. Flávio Bolsonaro, que é outro que está contra o fim da escala 6x1. A única escala que ele entende é de rachadinha, é de grupo de milícia, é de lavagem de dinheiro de loja de chocolate. Agora, de trabalhar, suar, ralar duro, esse povo não tem a menor ideia do que significa. Então, apesar de uns e outros, e disso sim, desse discurso demagógico, populista, isso sim, para mostrar que é corajoso, para dizer que é diferente de todo mundo, nós estamos conseguindo avançar com uma pauta que colocou os trabalhadores brasileiros na ofensiva, rompendo inclusive com um ciclo vergonhoso aqui do Congresso Nacional, que aprovou reforma trabalhista, depois ampliou a possibilidade de terceirizações, depois a reforma previdenciária, só retirando direitos dos trabalhadores. Agora é a hora de avançar com algo que garanta direitos. E é isso que significa a CLT. Proteção de direitos trabalhistas. E é isso que nós podemos avançar no dia de hoje, né? A partir da aprovação da admissibilidade. Então, acho que vai ser uma derrota fundamental que o povo brasileiro vai imprimir sobre a extrema-direita e sobre sujeitos que não fazem a menor ideia do que... Agradeço, deputada Sâmia. Deputado Kim, Vossa Excelência. Gente, resposta, presidente. Pois não, foi primeiro, citado 1 minuto, deputado Kim. 1 minuto, perfeito. Presidente, primeiro me surpreende uma deputada que esteja discutindo escala de trabalho e não saber o que é emprego informal. Vim cobrar a assinatura de carteira de trabalho de emprego formal. Segundo, era exatamente isso que eu fazia de estudar na universidade pela manhã e depois trabalhar à tarde até à noite. Outro ponto, muito engraçado falar sobre não trabalhar quando você é só um dos partidos menos produtivos nesta casa, tanto em barrar projeto ruim, como em aprovar relatoria boa, como em aprovar projeto de lei bom. A própria deputada Erika Hilton tem mais falta do que presença. Você quer vir falar de trabalho? Desde os 18 você ainda quer vir falar de trabalho? Um do partido que tem mais faltas. Calma, se acalma. Um dos partidos que tem mais... deputado. Um dos partidos que tem mais falta nessa casa, menos produtividade, que mais gasta do nosso dinheiro com cirurgia plástica, maquiadora, aluguel de carro, motorista e auxílio moradia. Obrigado. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de se inscrever no canal e dar like para tornar este vídeo mais conhecido. Nos vemos em breve.